Estamos no ano de 2022 e muitas máscaras caíram nessa pandemia. Mocinhos viraram vilões, mas muitos optam pela cegueira e ainda os consideram mocinhos. Ao longo desses 2 últimos anos de pandemia, vieram à tona histórias e fatos que parecem até inacreditáveis, mas fazem parte da nossa realidade atual. Nesse vídeo vou revelar o lado sombrio da pandemia que ninguém vê e que ninguém te fala. Aquilo que acontece por trás das cortinas, por debaixo dos panos, nos bastidores e que fazem de tudo para esconder de você. Vou mostrar como a verdade foi distorcida para construir uma narrativa mentirosa que fosse capaz de favorecer os interesses de instituições muito poderosas. Para isso, eu vou contar 5 acontecimentos que mostram como essa pandemia está repleta de lados sombrios. E o 5º fato é o mais preocupante, então você precisa assistir esse vídeo até o final. Meu nome é João Migovski, sou médico, eu já peço de antemão, por favor, que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam a verdade. Nós não podemos deixar que a mentira prevaleça, então a sua ajuda é muito importante. E vamos para o primeiro fato que mostra o lado sombrio, que ao longo de toda a pandemia, médicos, nos quais eu me incluo, que se valiam de estudos científicos bem desenhados e de sua própria experiência clínica para definir o melhor tratamento para os seus pacientes, foram execrados por colegas e associações médicas, taxados de charlatões. Todo e qualquer médico que utilizava das melhores informações disponíveis para tratar a doença de forma imediata foi atacado pela mídia e por boa parte da comunidade médica, foram perseguidos. Não é por acaso que os pacientes desses médicos não morrem. Ainda assim, muitos foram injustamente denunciados, inclusive eu, por querer repetir o tratamento que foi bem sucedido centenas de vezes e salvou a vida de milhares de pessoas. Portanto, esse é o primeiro lado sombrio da pandemia. Médicos que foram punidos por tratar corretamente seus pacientes e evitar milhares de mortes. Segundo lado sombrio é a contribuição da mídia para o desfecho trágico. Mal intencionados, os principais veículos de mídia não tiveram vergonha de mentir e enganar as pessoas. Vimos esses veículos utilizando argumentos da Organização Mundial da Saúde para embasar suas opiniões. No entanto, quando o posicionamento da OMS era contrário à narrativa, o órgão simplesmente foi esquecido e nem era mais citado. Nós vimos isso acontecer muito claramente em relação ao lockdown, quando a mídia clamava pelo fechamento de tudo, enquanto eles continuavam a trabalhar normalmente e de maneira presencial. E onde está a essencialidade do trabalho da mídia? Por que o trabalho da mídia é uma condição inequívoca para a manutenção da vida? Não é, ainda mais esse trabalho sujo que eles fazem. Ou seja, eles exigiam dos outros um comportamento que eles mesmos não tinham. Então, outro desserviço foi a campanha em massa com o tratamento imediato da doença, que impossibilitou o salvamento de milhares de vidas. Então, esse é o segundo lado sombrio da pandemia. O terceiro lado sombrio foi ignorar a ciência. Vimos cenas lamentáveis ao longo desse período. Eu não vou entrar no mérito do tratamento, porque isso pode fazer com que o nosso vídeo seja tirado do ar. E essa questão do nosso vídeo ser tirado do ar faz parte do 5º lado sombrio, que é o último e mais importante. Então eu já vou deixar aqui o meu pedido para que você continue assistindo esse vídeo até o final. Então, eu vou me ater aqui, não vou falar sobre a ciência em relação ao tratamento, mas sim vou me ater a um fato ocorrido no Instituto Butantan. Uma das cenas mais emblemáticas para mim foi a abertura dos resultados da eficácia da Coronavac pelos pesquisadores do Butantan que conduziram o estudo. Nesse vídeo, eles revelam um resumo dos dados, dizendo que a eficácia contra casos de internação hospitalar era de 100%. No vídeo eles levantam, comemoram, choram, mas esquecem de levar em consideração um fator chave para qualquer estudo científico: o p-valor, que indica se um dado tem significância estatística ou não. Geralmente, o valor aceitado do p-valor é de até 0,05. No caso do estudo da Coronavac, o p-valor para prevenção de hospitalização e morte era de 0,4967. O p-valor aceitável é até 0,05. O p-valor do estudo era de 0,4967, ou seja, quase 10 vezes o p-valor aceitável.
Isso significa que essa informação de prevenir internações e mortes não tinha qualquer relevância estatística e nem deveria ser mencionada, porque confundiria a imensa maioria do público que não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Ainda assim, passaram vergonha ao comemorar esse fato e mais vergonha ainda ao divulgá-lo como sendo algo extremamente positivo. E se até os pesquisadores do estudo e médicos que deveriam saber essa coisa básica, essa informação básica, esse fato basiquíssimo de estudos científicos, então se até os médicos comemoraram esses dados sem levar em conta o p-valor, imagina a população leiga que nunca ouviu falar sobre o tema. Então isso me preocupa muito porque estão matando a ciência. O quarto lado sombrio são as medidas autoritárias, tiranas e cerceadoras da liberdade escolhidas para lidar com a pandemia. Primeiro fizeram lockdown e no começo foi compreensível porque a gente não sabia muito sobre a doença. No entanto, depois ficou claro, evidente, que o lockdown, da forma como é feito, é uma medida inútil e que traz mais prejuízos que benefícios. Todo mundo viu que não funciona, mas mesmo assim tentaram mais de uma vez. É aquela velha história, não adianta querer resultados diferentes tomando as mesmas atitudes. Um outro exemplo de medida autoritária e inútil é o passaporte vacinal, que infelizmente vem sendo aclamado, pedido, solicitado por parte da população que insiste em fechar os olhos e ignorar tudo o que está acontecendo. Então, se os vacinados pegam a doença e transmitem a doença tanto quanto os não vacinados, de que adianta o passaporte? Não faz qualquer sentido. E não vem me dizer, mas a vacina diminui o risco de forma grave, por isso precisa de passaporte. Meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, se a gente for obrigar as pessoas a fazer tudo aquilo que diminui o risco de forma grave, a gente vai obrigar as pessoas a perderem peso, a parar de fumar, a comer de forma saudável e vamos proibir tudo aquilo que aumenta o risco. Não vai mais poder comer açúcar, não vai mais poder beber, todos que estão acima do peso vão ter que perder os quilos a mais. Então, para a gente ver o tamanho desse absurdo, a gente vê que tem empresas demitindo pessoas porque não tomaram a vacina, imagina se argumentando que essas pessoas estariam sob maior risco da forma grave, que perderiam mais dias de trabalho, que não sei o que lá. Então, vamos lá. Imagina se as empresas começassem a demitir os funcionários porque eles, por estarem acima do peso. Pessoas acima do peso também têm maior risco de forma grave, também ficam mais doentes por outros problemas, também perdem mais dias de trabalho. Então, imagina se as empresas começassem a demitir obesos. Seria um escândalo. Com razão, eu não sou a favor de demitir obesos, isso aí para mim seria um absurdo, não tem cabimento. Mas pessoas obesas têm maior risco de forma grave. Nem por isso estão demitindo. As pessoas precisam ter o livre-arbítrio de suas decisões, desde que essa decisão não coloque em risco a liberdade de outras pessoas. E o caso, a sua opção de tomar ou não vacina não afeta ninguém. Isso você pode ficar tranquilo. E por último, o lado mais sombrio é a censura, que teoricamente, pelo menos lá escrito, não deveria acontecer. A liberdade de expressão é um direito constitucional aqui no Brasil, então ela não deveria ser cerceada, só que não é o que nós estamos observando. Além de só vermos um lado na discussão na grande mídia, geradores de conteúdo em mídias alternativas como YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, quando esses geradores de conteúdo vão contra a narrativa mentirosa estabelecida, eles sofrem censura. Aqui o nosso canal é um belo exemplo. Já tivemos mais de 10 vídeos retirados do ar, ficamos semanas sem poder postar em função dessas punições e ainda por cima fomos processados. Tivemos que contratar até advogado para não perder o nosso canal de uma vez por todas. Nós vemos vídeos todas as horas, todos os dias, vemos vídeos de especialistas no assunto sendo derrubados e programas com milhões de inscritos, como o do Joe Rogan, censurados. Isso mostra a vontade desses grandes conglomerados de mídia em esconder a verdade e tentar fazer prevalecer a mentira que tentam nos empurrar. E aí os vídeos dos especialistas são apagados, são excluídos, são limados, e aí colocam os especialistas para falar para milhões de pessoas que nunca nem encostaram no paciente, porque simplesmente não são médicas e querem dar pitaco
em tratamento, querem dar pitaco em medicamentos. Pessoal, com todo respeito, todas as profissões são importantes, mas quem fala de tratamento, quem fala de relação médico-paciente, quem fala de doença é o médico. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Eu não vou falar de futebol, eu não vou falar de direito, eu não vou falar de engenharia, porque eu não sou engenheiro. Eu não vou falar de como apresentar um jornal de TV, porque eu não sou jornalista, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vou falar o que eu sei, o que eu estudei para ser, que é medicina. Eu sou médico. Então, os médicos devem ter voz. Infelizmente, outros profissionais que deveriam ter voz em outros assuntos acabam tendo mais voz do que os médicos, que são quem deveriam falar nesse momento. Por isso, você pode ver o quanto o nosso trabalho é difícil aqui. Sofremos perseguições, somos criticados, difamados e processados judicialmente. Eu não sei até quando eu terei forças para continuar, mas se você quiser apoiar e contribuir para que a gente possa continuar levando a verdade para cada vez mais pessoas, clique agora no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade, o livro de minha autoria. É um valor simbólico, mas que terá um excelente retorno para a sua qualidade de vida e ainda por cima ajudará muito o nosso canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Olha, cedinho, 7 da manhã, eu vou mostrar aqui como está a rua, porque no vídeo passado eu acabei apertando o botão errado e travou. Então, acabou que o pessoal não conseguiu ver a rua. Saindo aqui, solão hoje. Então hoje eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, também compartilhar esse vídeo com todos os grupos do WhatsApp, do Telegram, para dar aquela força pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Tô aqui, ó, diretamente de Jurerê Internacional. Desejar a você, a sua família, tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita felicidade, tudo de bom. E como sempre, você pode contar comigo, você pode contar com a gente, que nós estamos sempre juntos. Vou passar rápido para ninguém descobrir onde eu moro. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima.